Olá, meu nome é Selmara Soares, eu sou juíza do trabalho em Goiás e eu tive a honra de participar do primeiro simpósio online do IGT, que aconteceu na manhã do dia 20/6. Nele eu falei a respeito de força maior e fato do príncipe, mas durante a minha apresentação aconteceram muitas falhas de internet, muitas inconsistências. Então a doutora Sara, presidente do Instituto, pediu que eu gravasse esse vídeo reproduzindo a minha fala para que ela pudesse disponibilizá-lo aos associados do IGT e a todos os demais que acompanharam o simpósio. Bom, então vamos lá, né? A minha intenção aqui é discorrer acerca de aspectos legais e técnicos da força maior e da sua subespécie, que é o fato do príncipe, aspectos esses que precisam ser cuidadosamente observados, analisados, antes de se invocar esses institutos como fundamento para rescisões de contrato de trabalho nesse período de calamidade. Eu vou começar então discorrendo rapidamente sobre o conceito, a função jurídica da força maior, só para embasar. A gente sabe que a força maior é um instituto que tem berço dogmático normativo lá no direito civil e ele vem para o direito do trabalho e é conceituado no artigo 501 da CLT como todo acontecimento inevitável, alheio à vontade do empregador, para o qual este empregador não concorreu com nenhum tipo de culpa direta ou indireta e também não agiu com descuido, com imprevidência. Bom, tanto no direito civil quanto no direito do trabalho, a força maior funciona como uma excludente de nexo causal, uma excludente de responsabilidade. Ela rompe o nexo que existe entre a responsabilidade do empregador e os direitos por ele devidos ao empregado. Claro, no direito do trabalho ela é uma excludente meramente parcial, né? Ela exclui essa responsabilidade do empregador na medida em que rompe esse nexo que eu mencionei, mas apenas em alguma medida, e nós vamos ver que é numa pequena medida, né? No direito civil, em geral, é uma excludente total de nexo causal de responsabilidade. Agora, no direito do trabalho, a gente sabe que impera o princípio da alteridade, que é aquele princípio que está enunciado lá no artigo 2º da CLT, né? Ele integra o próprio conceito de empregador e enuncia que empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica, os riscos do negócio. Então, considerando esse princípio, sempre que ocorrer um evento inevitável, mesmo que ele seja alheio à vontade do empregador, é preciso verificar se esse evento não está inserido nos riscos do negócio, porque se estiver, ele não vai figurar como força maior e não vai excluir o empregador de nenhuma responsabilidade, né? Nós temos inúmeros exemplos práticos desse tipo de situação. Problemas financeiros na empresa decorrentes de planos econômicos lançados pelo governo, de políticas públicas, de variações inesperadas do mercado. Apesar de todos esses fatos que eu mencionei serem eventos inevitáveis e alheios à vontade do empregador, a jurisprudência tem entendido que eles estão inseridos no risco do negócio e, portanto, não os reconhece como evento de força maior a desonerar o empregador de nenhuma responsabilidade. Por que eu fiz esse embasamento aqui? Porque, considerando esse histórico, né, jurisprudencial, haveria uma possibilidade grande de se entender que essa crise econômico-financeira trazida por essa pandemia do novo coronavírus, apesar de ser inevitável, apesar do empregador não ter concorrido para ela de ser um evento alheio à vontade do empregador, poderia vir, nos casos concretos, a ser considerada como inerente aos riscos do negócio e, portanto, não ser entendida como situação de força maior para fins trabalhistas, né? Como eu falei, considerando o histórico jurisprudencial, essa possibilidade existia, né? De, nos casos concretos, essa crise, mesmo sendo inevitável e alheia à vontade do empregador, não ser reconhecida como força maior. Afastando, então, esse risco, veio a medida provisória número 927, que no parágrafo único do seu artigo 1º, dispõe que o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 constitui, para fins trabalhistas, hipótese de força maior nos termos do disposto no artigo 501. Essa medida provisória traz, então, segurança jurídica para esse aspecto da questão. Ela declara, há ali uma declaração legal, já que a medida provisória tem força de lei, né? Há uma declaração legal de que a crise decorrente da pandemia é evento de força maior para fins trabalhistas.
Só que aí eu deixo um primeiro alerta aqui, né? Falei que minha fala teria esse viés de fazer alertas quanto a aspectos técnicos e legais que precisam ser observados em relação a esses institutos. E o primeiro alerta é justamente essa declaração legal genérica de que é força maior, contida lá na MP 927, não é suficiente por si só para permitir que essa força maior produza efeito concreto nas rescisões contratuais. Ocorre que para produzir efeitos concretos nas rescisões contratuais, a CLT exige 2 requisitos dos eventos de força maior. O primeiro deles está previsto no parágrafo 2º do artigo 501 e diz respeito ao fato da força maior ter que ter afetado substancialmente a situação econômica e financeira da empresa. Esse requisito está literal nesse sentido lá no parágrafo 2º do 501. Tem que ter afetado substancialmente a situação econômica e financeira da empresa. Então, é um requisito que cabe análise caso a caso para verificar se aquela empresa em específico que está rompendo o contrato sob motivo de força maior, se ela foi realmente afetada econômica e financeiramente, substancialmente, pela crise, né? Pelo evento de força maior. E olhem como a lei é caprichosa. Não basta uma afetação econômico-financeira apenas. A lei menciona afetação econômico-financeira substancial. Então, até esse aspecto merece atenção, merece cuidado, porque dentro de uma interpretação literal há espaço para, nos casos concretos, se verificar até mesmo a intensidade dessa afetação, já que a lei exige que ela seja substancial. Então, vai ser uma análise caso a caso, se aquela empresa está sendo afetada pela crise e com o risco de se exigir que seja uma afetação substancial, de se analisar a intensidade dessa afetação. Um exemplo, supermercados, farmácias, que são empresas de segmentos que não tiveram as atividades suspensas. Há uma presunção de que eles não estão sofrendo com essa crise, não estão sendo afetados econômica e financeiramente, substancialmente. Claro que essa presunção é relativa, né? Cabe prova em contrário, porque mesmo empresas desses segmentos podem estar sofrendo queda de demanda, enfim, e sentir essa afetação econômica e financeira. Mas, a princípio, a presunção é que não, e, portanto, elas não poderiam se valer daquela força maior genericamente declarada lá na MP 927 para invocá-la na rescisão de contratos dos seus empregados. O outro requisito está previsto, requisito para que a força maior produza efeitos concretos na rescisão contratual. Esse outro requisito, segundo, está previsto no artigo 502 da CLT, caput. Ele diz que para produzir efeitos na ruptura do contrato, a força maior tem que ter determinado a extinção da empresa ou do estabelecimento em que trabalha o empregado. Eu nem entendo que a interpretação tem que ser tão literal. Cabe aí uma interpretação teleológica, né? Aquela que a gente busca a finalidade da norma. E me parece que a finalidade da norma, nesse caso, foi atrelar a ruptura do contrato de trabalho à própria extinção daquele posto de emprego. O que eu estou querendo dizer? Mesmo que não tenha havido a extinção de toda a empresa ou do estabelecimento específico que aquele empregado trabalhava, se houve um abalo financeiro que extinguiu o setor onde ele trabalhava, uma seção, ou extinguiu alguns postos de emprego daquela empresa, notadamente aqueles cujos contratos estão sendo rompidos, entendo que já estará satisfeito o comando legal, né? Não precisa ser aquela interpretação literal de extinguir toda a empresa. Mas o fato é que a gente tenha, então, mais um requisito para uma análise caso a caso ali, para se verificar, então, se houve essa diminuição na estrutura da empresa. Porque se não houve essa diminuição na estrutura da empresa, ela não vai poder invocar essa força maior para rescindir aquele contrato de trabalho. Bom, então eu faço mais um alerta aqui oficial, formal, nessa minha fala de precaução aí em relação a esses institutos. Apenas na presença desses 2 requisitos é que a força maior realmente produz efeitos concretos na rescisão contratual. E aí nós vamos agora para perguntar qual efeito concreto é esse, né? Voltamos lá no artigo 502 da CLT.
Lá fala que na ruptura do contrato por força maior, o empregado faz jus à indenização que será paga pela metade. E aí o próprio artigo 502, indicando a qual indenização ele se refere, ele se remete aos artigos 477 e 478 da CLT. Esses dois dispositivos sempre trataram da indenização que era devida quando era vigente o regime da estabilidade decenal. Nesse regime, se o empregado fosse dispensado sem justa causa, ele fazia jus ao pagamento de uma indenização que era prevista no 477 e o modo de cálculo dela previsto no 478 da CLT. Esse regime da estabilidade decenal, a gente sabe que ele foi mitigado com a lei de 66, lei 5.107, que tornou então facultativo o regime do FGTS e da estabilidade decenal, o empregado podia escolher. Depois, com a Constituição de 88, esse regime da estabilidade decenal caiu de vez, sendo obrigatoriamente substituído pelo regime do FGTS. Então, consequentemente, a indenização que era devida à época do regime da estabilidade decenal também passou a ser substituída pela indenização compensatória do FGTS, a famosa multa de 40%. Ou seja, dentro dessa interpretação histórica que nós fizemos aqui, fica claro que a indenização a que se refere literalmente o artigo 502 da CLT é hoje a indenização compensatória do FGTS. Só ela, portanto, é que pode ser paga pela metade, como prevê o artigo 502 da CLT, numa rescisão por força maior. Essa conclusão ela também encontra amparo no fato do artigo 502 ser uma norma restritiva de direitos. Então, não poderia sofrer uma interpretação ampliativa para a gente estender a previsão de pagamento pela metade, contida nesse artigo 502, para outras verbas, né? Agora, eu registro que esse entendimento de que é devido pela metade só a multa do FGTS não é unânime, né? Há doutrinadores que defendem que todas as verbas rescisórias deveriam ser pagas pela metade, outros defendem que as verbas rescisórias de natureza indenizatória, como férias indenizadas, que seriam pagas pela metade. O aviso prévio é uma parcela que merece ser considerado em separado porque a controvérsia em torno dele é muito grande. Há doutrinadores que entendem que ele é devido numa rescisão por força maior, outros defendem que não, outros ainda defendem que ele é devido pela metade. Pessoalmente, eu até acho que ele não é devido e entendo isso com base numa interpretação lógica do próprio dispositivo seletista que dispõe acerca do aviso prévio, que é o artigo 487 da CLT. Desse dispositivo, a gente extrai que para existir o direito ao aviso prévio, a rescisão tem que ser um ato previamente programado e tem que ser um ato de vontade da parte que quer rescindir. Na força maior, a gente não tem nenhuma coisa nem outra, né? Ela não é um ato previamente programado, essa rescisão, porque ela decorre, na verdade, tem que decorrer numa situação correta de força maior, de um abalo econômico e financeiro que, em geral, se dá de modo abrupto. E ela também não é um ato de vontade do empregador, porque, na verdade, ela deriva da extinção daquele próprio posto de trabalho, como a gente já viu aqui. Então, como não há nenhuma coisa nem outra numa situação de ruptura contratual por força maior, me parece incompatível aí o pagamento de aviso prévio nessa modalidade rescisória. Agora, apesar dessa minha posição, o fato é que nós temos vozes de peso na doutrina e na jurisprudência defendendo que o aviso prévio é sim devido numa rescisão por força maior. Essas vozes buscam inclusive amparo na jurisprudência do TST, notadamente na súmula 44, que diz que a cessação da atividade da empresa com o pagamento da indenização simples ou em dobro não exclui o direito do empregado ao aviso prévio. Apesar dessa súmula não ser específica para a cessação de atividade da empresa por força maior, ela trata de extinção ou cessação da atividade da empresa em geral, o fato é que ela acaba sendo empregada como fundamento para embasar o entendimento de que o aviso prévio é devido nas rescisões por força maior e nesse contexto, então, prevalecendo esse entendimento, fica ainda mais reforçada aquela conclusão de que a única parcela da qual o empregador fica desonerado numa rescisão por força maior é da metade da multa do FGTS, que vai ser paga, então, à base de 20%. Então, aí eu faço um terceiro alerta formal aqui, oficial. O efeito concreto da força maior, como a gente viu, não é tão amplo
quanto muitos acreditam, né? A força maior, repito, desonera o empregador do pagamento apenas de metade da multa do FGTS. Então, é outro aspecto, desdobramento legal da força maior na rescisão contratual que precisa ser considerado. Vamos falar agora do fato do príncipe, que é a subespécie da força maior, né? Uma subespécie da força maior. O fato do príncipe é o Instituto de Direito Administrativo, que na seara trabalhista está previsto no artigo 486, como a gente sabe, e em síntese, aqui vou dar uma resumida, esse artigo dispõe que no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, prevalecerá o pagamento da indenização, é literal o artigo, que ficará a cargo do governo responsável. Quanto a essa indenização mencionada no artigo 486, eu me remeto a todo aquele raciocínio que a gente acabou de fazer para a força maior, no sentido de que dentro de uma interpretação histórica dos dispositivos, essa indenização se refere hoje à indenização compensatória do FGTS, a multa de 40%. Então, numa situação efetiva de fato do príncipe, o empregador só fica desonerado de pagar a multa de 40% do FGTS, que então vai ser repassada ao ente público. Todas as demais verbas seguem sendo devidas pelo empregador. Essa posição é bem majoritária, há uma posição minoritária na doutrina que defende que o ente público arcaria com outras verbas rescisórias, mas, repito, é minoritária. Então, até aqui, mesmo nessa subespécie, o desônus para o empregador não é tão grande assim. De todo modo, no contexto dessa pandemia, a grande dúvida nunca foi qual parcela que vai para o ente público. A grande dúvida era anterior, era justamente saber se nós temos ou não situação de fato do príncipe. Se essas suspensões de atividades empresariais determinadas por atos de governadores e prefeitos se caracterizam ou não fato do príncipe, se esses atos caracterizam ou não fato do príncipe. E a resposta em geral vinha sendo dada a partir da verificação da natureza desses atos, se discricionários ou se vinculados, porque a princípio só atos de natureza discricionária caracterizam situação de fato do príncipe. Atos vinculados, em geral, não caracterizam fato do príncipe. O problema é que no contexto dessa pandemia, que envolve uma situação sem precedentes, uma situação totalmente nova, a gente percebe que a definição se os atos de autoridade são vinculados ou discricionários é muito difícil de ser feita, é um desafio grande, né? E as opiniões têm se dividido. Muitos têm defendido de forma razoável, bem fundamentada, que esses atos das autoridades estaduais e municipais seriam discricionários, porque cada ente agiu de uma maneira num determinado momento, então teria aí uma margem de escolha, um juízo de oportunidade e conveniência para a ação de cada um, e o ato seria então discricionário e haveria fato do príncipe. Outros defendem de modo tão fundamentado quanto, tão razoável quanto, que os atos são vinculados, porque as autoridades estariam observando diretrizes, recomendações dos organismos de saúde, mesmo que essas recomendações não sejam vinculantes, a adoção delas se dá em prol da vida, em prol da proteção da coletividade, e isso atrairia então natureza de vinculação para esses atos e assim não haveria fato do príncipe. Bom, a gente vê que essa divergência aí, essa dificuldade, né, de definir a natureza jurídica desses atos de autoridade acaba tornando essa linha de raciocínio muito insegura para nos embasar naquela resposta, se é ou não o fato do príncipe. Então, acho que nós temos que buscar, entendo que temos que buscar caminhos mais seguros, mais consistentes para essa análise. E aí eu aponto como um caminho que reputo consistente para fazermos essa análise teórica aí, nós irmos lá na base jurídica do fato do príncipe. Nós sabemos que ele é um instituto de direito administrativo, mas ele se estrutura, buscando essa base jurídica do fato do príncipe, ele se estrutura dentro do estudo da responsabilidade civil da administração pública. Sabemos que a responsabilidade civil da administração, que está prevista lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, é objetiva, independe de culpa. Ok, ela é objetiva, ela independe de culpa, mas ela admite excludentes de responsabilidade. Isso porque ela é fundada na teoria do risco administrativo e não na teoria do risco integral. A teoria do risco integral não admite excludentes, mas não foi adotada pelo nosso ordenamento jurídico para embasar a responsabilidade civil do Estado.
Nosso ordenamento adotou a teoria do risco administrativo, que admite, então, excludentes como força maior, caso fortuito, fato de terceiro, né? Ora, a pandemia e o estado de calamidade que nós estamos vivendo é uma situação de força maior, inclusive para os entes públicos. Também para eles é um evento inevitável, para o qual eles não deram causa. Então, na prática, o que nós temos? Nós temos essa excludente de força maior incidindo sobre o nexo causal que existe entre os atos dos governadores e dos prefeitos e os danos, os prejuízos que eles realmente causam às empresas, né? Essa excludente, que é a própria pandemia, rompe esse nexo causal e afasta, portanto, a responsabilidade da administração, afasta a responsabilidade desses entes. Ela impede, então, essa excludente, a caracterização do fato do príncipe, já que esse instituto só se configura num contexto em que seja possível imputar a responsabilidade ao Estado. Bom, nós fizemos esse exercício teórico aqui para a gente entender por que juridicamente não dá para defender que é fato do príncipe o que está acontecendo aí em relação a essas suspensões de atividades empresariais. De todo modo, agora nós já temos previsão normativa exatamente nesse sentido, dizendo que não é fato do príncipe. No último dia 16, né, foi aprovada no Senado o projeto de lei de conversão da medida provisória número 936, o PLC número 15, e no artigo 29 desse texto legal consta lá que não se aplica o disposto no artigo 486 da CLT nas hipóteses de paralisação ou suspensão de atividades empresariais determinadas por atos de autoridade municipal, estadual ou federal para enfrentamento do estado de calamidade pública. A gente sabe que essa norma ainda está aguardando sanção do presidente da República, né, para passar a valer como lei. Pode vir veto ainda, então, mas é pouco provável. Fato é, né, que ela sendo sancionada, ela espanca de vez qualquer dúvida que poderia haver ainda quanto a ser ou não fato do príncipe. Ela declara que não é fato do príncipe, corroborando, então, àquela conclusão que a gente já tinha chegado quando analisa ali a base jurídica desse instituto. Né? Bom, então fica o meu último alerta aqui, que não é possível, no contexto desta pandemia, invocar o fato do príncipe para embasar rescisões contratuais, seja em função dessa previsão legal que está sendo sancionada, seja, possivelmente será, né, vamos ver se não vem um veto, ou seja, em função da própria análise teórica do Instituto. Bom, foram essas as minhas palavras, né, eu espero com elas contribuir aí para uma análise cuidadosa desses institutos antes deles serem invocados nos casos concretos aí para rescindir contrato de trabalho, porque às vezes no afã de se conseguir uma economia imediata, já que a situação é muito difícil mesmo para os empregadores em geral, esses empregadores podem, na verdade, se aplicarem esses institutos de modo descuidado, estarem gerando para eles um indesejável passivo trabalhista para o futuro. Obrigada a todos.